Vida cotidiana na Europa medieval. Há 800 anos atrás, durante a Idade Média, a maioria dos povos da Europa vivia num sistema social a que demos o nome de feudalismo e que hoje nos pareceria muito estranho. Na época medieval, a paisagem rural era marcada por enormes castelos pertencentes a senhores poderosos. Este foi um tempo de guerras constantes, em que os cavaleiros vestiam armaduras de metal antes de partirem para as batalhas, um tempo em que a maior parte das populações vivia em casas modestas, dentro dos limites de grandes propriedades feudais, gozando de escassos direitos individuais. Foi também nesta época que se construíram as maiores e mais belas igrejas cristãs. Vistas bem as coisas, a Idade Média foi um dos períodos mais fascinantes da história mundial. Vejamos agora como se vivia nos tempos medievais. Os últimos anos do Império Romano. Os romanos aplicavam duros castigos, como a crucificação, para manterem a ordem no Império. Durante muito tempo, este método parece ter resultado, uma vez que depois da morte de Cristo, que coincide com os primeiros anos do Império, este viveu 200 anos de paz e de prosperidade. Contudo, a partir do século III, o Império começou a desagregar-se. Em primeiro lugar, porque sofria ataques cada vez mais cerrados de tribos do norte da Europa, a que chamavam bárbaros. Em segundo lugar, porque muitos dos imperadores e dos romanos ricos estavam tão ocupados na luta pelo poder e na vida de prazer que pouco se dedicavam a governar e a administrar. No ano 395 d.C., o Império foi dividido em duas partes, de forma a facilitar o controlo administrativo e militar. A parte ocidental do Império era governada por um imperador, residindo na cidade de Roma. A parte oriental era governada por um outro imperador, que vivia na cidade de Constantinopla, atual cidade de Istambul, na Turquia. Por esta altura, já os romanos tinham adotado o cristianismo como religião oficial do Império. Mas a existência de duas cidades capitais não foi suficiente para evitar a queda do Império. Em 476 d.C., a metade ocidental foi conquistada pelos bárbaros e, depois disso, os seus territórios foram divididos em vários reinos independentes, com governantes diferentes. Mesmo assim, na metade oriental, os imperadores romanos continuaram a governar, mantendo em vigor muitos dos costumes e das leis da antiga Roma, até que finalmente, no ano 1453, o último reduto do grande Império Romano foi destruído. É impressionante pensar que, nesta data, mais de 2000 anos haviam passado desde a fundação de Roma. Ao longo deste tempo, o mundo sofreu várias e profundas mudanças. Na realidade, quando o Império Romano do Oriente foi definitivamente conquistado pelos turcos, os exploradores europeus, com novos tipos de embarcações, tinham já iniciado uma nova era, a que hoje chamamos Época dos Descobrimentos. Em breve, se descobririam continentes e povos com que os romanos jamais tinham sonhado.